Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! Yaya Garcia, capítulo 4. Era noite fechada quando Jorge chegou à casa de Estela. O senhor Antunes estava à porta e talvez contava com a visita. Recebeu-o com alvoroço e tristeza. 4 meses haviam decorrido da cena da Tijuca e durante esse tempo Jorge fora muitas vezes à casa da rua de Dona Luísa. Não lhe fugira Estela nem o maltratara. Usou a mesma serenidade e frieza de outro tempo, falando-lhe pouco, é certo, mas com tamanha isenção que parecia não ter havido entre eles o menor dissentimento. Pela sua parte, Jorge forcejava por apagar a lembrança daquele episódio, havendo-se com o respeito e consideração que lhe pareciam bastantes para resgatar a estima perdida. Às vezes ficavam a sós na sala, porque o senhor Antunes inventava algum motivo que o obrigasse a eclipses parciais, com um fim único, dizia ele consigo, de ajudar a natureza. Mas, sobretudo nessas ocasiões, aliás propícias, não transpunha Jorge a linha que a si mesmo traçara, não lhe sussurrava uma única palavra amorosa, não lhe deitava um só olhar que a pudesse fazer corar ou reagir. Qualquer alusão à cena da Tijuca, ainda de submissão, seria prejudicial à causa de Jorge. Ele evitava esse erro trivial, nada dizendo que próxima ou remotamente pudesse lembrá-la à moça. Falavam pouco e de coisas indiferentes, como pessoas de nenhuma intimidade. Foi só quando perdeu de toda a esperança de a vencer pelos meios ordinários que ele aceitou a proposta de se alistar no exército. No dia em que lhes deu a notícia, a impressão no pai e na filha foi profunda, mas diversa, porque o pai ficou totalmente consternado e morto, ao passo que a filha sentiu a alma respirar livremente, e se uma voz secreta e medrosa lhe disse, não o deixes ir, outra mais dominadora e forte lhe bradou que a partida era a liberdade e a paz. A viagem, a distância, o tempo, a natureza das ocupações militares deviam arrancar ao moço um sentimento que Estela temia fosse origem de dissensões domésticas e que, em todo caso, a abatia a seus próprios olhos. É então amanhã? Perguntou o senhor Antunes, fazendo entrar o jovem capitão. Amanhã. Estela recebeu-o como das outras vezes, sem embargo do pai, que parecia apostado em lhe tornar amargos estes últimos instantes. A tristeza do senhor Antunes era mortal. Ele pertencia à falange daqueles espíritos que, através dos anos e ainda nos regelos do inverno, conservam as calcinhas da primeira idade, e para quem a vida tem sempre o aspecto dos castelos de cartas que construíram na infância. Uma vez penetrado da ideia de casar a filha com o bacharel, viveu dela como se a vira praticada. O incidente da guerra não lhe desvendou a realidade da situação, mas pareceu-lhe que adiava o seu desejo e bastava a consterná-lo. Agora que via fardado o filho de Valéria, prestes a desembarcar no dia seguinte, creu deveras na separação. Após meia hora de conversa, o senhor Antunes retirou-se alguns minutos da sala, e a ver charutos. Tome um dos meus, disse Jorge. Nada, os seus são muito fortes. Nunca os charutos de Jorge padeceram semelhante acusação da parte do senhor Antunes, que fumava regularmente os do filho, como havia fumado os do pai. Estela ficou humilhada com a resposta e a ação. Jorge, que estava de pé, junto a uma mesa, viu sair o pai de Estela e ficou a olhar para o chão. A moça cravou os olhos no trabalho que estava fazendo. Jorge ergueu enfim os olhos e pousou-os na moça, cuja beleza lhe pareceu naquela noite ainda mais límpida e espiritual, justamente porque ele começava a vê-la
através do nimbo da saudade. Ela atendia ao trabalho com uma quietação laboriosa. As mãos que podiam emparelhar com as mais puras moviam as agulhas sem aparente comoção nem temor. Ao mancebo já não humilhava esse aspecto indiferente e digno. Podia medir em si mesmo a diferença das situações, o caminho vencido desde as primeiras ideias a respeito de Estela. Mas os minutos corriam e o silêncio acanhava-o cada vez mais. Enfim, resolveu rompê-lo e rompê-lo de modo que tirasse daquele minuto ou a salvação ou o naufrágio da vida que ia empreender. Deu 2 passos para Estela. Talvez não nos vejamos mais, disse ele. Por quê? Disse Estela sem levantar os olhos. Posso ficar enterrado no Paraguai. Sua mãe não gostaria de ouvir isso. Seguiram-se ainda 2 minutos. Jorge pôs toda a alma nestas palavras, ditas em voz baixa e triste. Embarco amanhã para o sul. Não é o patriotismo que me leva, é o amor que lhe tenho, amor grande e sincero, que ninguém poderá arrancar-me do coração. Se morrer, a senhora será o meu último pensamento. Se viver, não quero outra glória que não seja a de me sentir amado. Uma e outra coisa dependem só da senhora. Diga-me, devo morrer ou viver? Estela tinha erguido a cabeça quando ele acabou. Achava-se de pé. Fitou-o alguns instantes com uma expressão muda e fria. A vaidade da mulher podia contentar-se daquela solene reparação e perdoar, mas o orgulho de Estela venceu e não deu lugar a nenhum outro sentimento de justiça ou de humanidade. Um jeito irônico torceu-lhe o lábio, donde saiu esta palavra mais desdenhosa. O senhor é um tonto. Quando o pai voltou à sala, instantes depois, Jorge estava com uma das mãos no encosto de uma cadeira, pálido como um defunto. Estela fora até a porta da alcova da sala, resolvida a fechar-se por dentro. O senhor Antunes não tinha observação, mas, ao ver o rosto dos dois, não era muito difícil adivinhar que alguma coisa se passara entre eles. Adivinhou-o, contudo, não atinara bem o que seria, se uma cena de dolorosa despedida, se outra coisa menos propícia a seus cálculos. Foi ao jovem capitão e pediu-lhe que se sentasse, mas Jorge declarou que ia sair e despediu-se. Sem encarar Estela, estendeu-lhe a mão, que ela apertou com o ar mais tranquilo do mundo. O pai espreitava uma lágrima furtiva, um gesto disfarçado, qualquer coisa que falasse em favor de suas esperanças. Nada. Estela não baixou o rosto nem escondeu os olhos. Jorge, sim. Não obstante o esforço que fazia, tremia-lhe a mão ao apertar a do escrevente. O senhor Antunes acompanhou-o até a porta. Ali, antes de a abrir, quis abraçar o moço oficial. Dê-me essa triste honra, disse ele. Creia que estes braços são os de amigo. Jorge deixou-se ir sem entusiasmo, mas quando sentiu o corpo do pai de Estela, pareceu-lhe que abraçava uma parte da moça e apertou-o fortemente ao peito. Essa manifestação lisonjeou extremamente o outro, chegou a comovê-lo. Conte comigo, murmurou ele, fico para ajudá-lo. Jorge ouviu-o, apertou-lhe maquinalmente as mãos, recebeu um abraço último e atirou-se à rua. Intolerável é a dor que não deixa sequer o direito de arguir a fortuna. O mais duro dos sacrifícios é o que não tem as consolações da consciência. Essa dor padecia a Jorge, esse sacrifício ia consumá-lo. Não foi dali para casa, não ousaria encarar sua mãe. Durante a primeira hora que se seguiu à saída da casa de Estela, não pôde reger os pensamentos. Eles cruzavam-lhe o cérebro sem ordem nem dedução. O coração batia-lhe rijo na arca do peito. De quando em quando, o corpo era tomado de calafrios. Ia despeitado, humilhado, com um dente de remorso no coração.
Quisera de um só gesto eliminar a cena daquela noite, quando menos apagá-la da lembrança. As palavras de Estela retiniam-lhe ao ouvido como um silvo de vento colérico. Ele trazia no espírito a figura desdenhosa da moça, o gesto sem ternura, os olhos sem misericórdia. Ao mesmo tempo, lembrava-lhe a cena da Tijuca, e alguma coisa lhe dizia que essa noite era a desforra daquela manhã. Ora sentia-se odioso, ora ridículo. Tua mãe é que tem razão, bradava uma voz interior. Ias descer a uma aliança indigna de ti. E se não soubeste respeitar nem a tua pessoa, nem o nome de teus pais, justo é que pagues o erro indo correr a sorte da guerra. A vida não é uma égloga virgiliana, é uma convenção natural que se não aceita com restrições, nem se infringe sem penalidade. Há duas naturezas, e a natureza social é tão legítima e tão imperiosa como a outra. Não se contrariam, completam-se. São as duas metades do homem. E tu ias ceder à primeira, desrespeitando as leis necessárias da segunda. Quem tem razão és tu, dizia-lhe outra voz contrária, porque essa mulher vale mais que seu destino, e a lei do coração é anterior e superior às outras leis. Não ias descer, ias fazê-la subir, ias emendar o equívoco da fortuna. Escuta a voz de Deus e deixa aos homens o que vem dos homens. Jorge caminhava assim, levado de sensações contrárias, até que ouviu bater meia-noite e caminhou para casa, cansado e opresso. Valéria esperava-o sem haver dormido. Essa dedicação silenciosa, oculta, vulgar nas mães, natural naquela véspera de uma separação acerba e longa, foi como um bálsamo ao coração dolorido do rapaz. Foi também um remorso. Pungiu-lhe a consciência ao ver que desperdiçara algumas horas longe da criatura a quem verdadeiramente ia deixar saudades, única pessoa que pediria a Deus por ele. Valéria adivinhara onde estaria o filho e tremia de medo à proporção que as horas passavam, receosa de que, amando-o Estela, um e outro houvessem subtraído a sua aventura ao jugo das leis sociais, indo refugiar-se em algum ignorado recanto. Pensou isso e fraqueou, e arrependeu-se duvidando de si e da retidão de seus atos. Não duvidava da natureza do mal, mas não excedia a ele o remédio escolhido? Supondo que esse pensamento era sua primeira punição, reagiu fortemente, coligindo as energias abatidas e dispersas e voltou a ser a mulher que era, com todas as suas fortes qualidades naturais ou contraídas. Demais, a que viria o arrependimento se era tarde? O filho entrou com as feições recompostas, mas tristes. Valéria recebeu-o sem nenhuma expressão de censura ou mágoa. Nada lhe disse. Ele pouco falou e despediram-se sem expansão, aquela última noite que ia o moço dormir sob o teto de seus pais. A noite foi para ele aflita e melancólica. Quase inteira gastou-a em investigar a vida que ia acabar, em dar busca aos papéis, queimar as cartas dos amigos, repartir algumas prendas e, finalmente, em escrever disposições testamentárias e cartas a pessoas íntimas. Perto das 4 horas deitou-se. Às 7 estava de pé. Valéria havia-se-lhe antecipado. Algumas pessoas foram despedir-se dele e acompanhar a mãe no solene momento da despedida. Entre essas, figurava o pai de Estela, cuja tristeza, que era sincera, trazia uma máscara ainda mais triste. Veio, enfim, o momento da despedida. Valéria dominara-se até onde pôde, mas o último instante concentrava tantas dores que era impossível resistir-lhe. A organização moral da viúva era forte, mas a resistência fora prolongada, e a vontade gastou-se nesse esforço de todos os dias.
Quando soou o instante definitivo da separação, rebentaram dos olhos as lágrimas, não tumultuosas, cortadas de vozes e gemidos, mas dessas outras que retalham silenciosamente as faces, resto de uma dignidade que cede a custo à lei da natureza. Ela estendeu os braços, ainda formosos, sobre os ombros do filho. Nessa postura contemplou-o algum tempo, depois beijou-o e apertou-o estreitamente ao coração. Vai, meu filho, disse com voz firme, eu fico rogando a Deus por ti. Deus é bom e te restituirá a meus braços. Serve a tua pátria e lembra-te de tua mãe. Foram as últimas palavras. Jorge não as ouviu. Tinha o espírito prostrado e surdo. Chorou também, menos silenciosamente que Valéria, mas as mesmas lágrimas aflitas. Adeus, querida mamãe, disse ele, arrancando-se enfim de seus braços. Saiu. Valéria não o viu sair, dera costas a todos e foi lastimar na alcova seu voluntário infortúnio. Pouco tempo depois, perdendo de vista a cidade natal, sentiu Jorge que dobrara a primeira lauda de seu destino e ia encetar outra escrita com sangue. O espetáculo do mar abateu-o ainda mais, alargava-se-lhe a solidão até o infinito. Os poucos dias da viagem desfiou-os nessa atônia moral que sucede às catástrofes. Enfim, aportou a Montevidéu, seguindo dali ao Paraguai. A segunda viagem, as gentes estranhas, as novas coisas, o movimento do teatro da guerra produziram nele saudável transformação. O espírito elástico e móvel sacudiu as sombras de pesar que o enoiteciam, e uma vez voltado o rosto para o lado do perigo, começou de enxergar não a morte obscura ou ainda gloriosa, mas o triunfo e o laureado regresso. Bebido o primeiro hausto da campanha, Jorge sentiu-se homem. A hora das frivolidades acabara. A que começava era a do sacrifício austero e diuturno. Ia encarar trabalhos não sabidos, expor-se a perigos inopináveis, mas ia resoluto e firme, com a fronte serena e clara e o lume da confiança aceso no coração.